Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que apresentamos hoje o Comuncast. Hoje nós trouxemos aliás, o Senhor trouxe para nós uma convidada muito especial. Está conosco hoje a Mayra Guimarães. Seja bem-vinda, Mayra. Oi, pessoal. Eu nem vou falar obrigada pelo convite, vou agradecer a Deus, né? Obrigada a Deus. Foi muito aleatório isso aqui. Mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Com certeza. Então, surpresa para Ele não é. É. Sempre para nós, né? Vamos lá, Mayra, conta para nós quem é a Mayra. Bom, a Mayra, segundo meu amigo Marquinhos, uma jovem manceba. Bom, sou estudante atualmente, tenho 24 anos, tenho uma loja de roupas de revenda e confecções, né? Futuramente nós pensamos em trabalhar somente em confecções, fabricação própria. E, bom, essa sou eu, filha, irmã, menina do Senhor, cristã, e é isso. Conta pra gente a maior qualidade da Mayra. A maior qualidade? Eu acho que eu me considero muito humana. A gente estava falando, inclusive, de ser hospitalar, né? Eu acho que eu sou muito isso. Mas hoje eu me considero isso, né? Antigamente eu era uma menina, assim, na minha adolescência, bem, digamos, rebelde, mimada, e só pensava em mim. E uma das primeiras coisas que o Senhor me moldou na minha conversão, na verdade, foi a primeira coisa, foi essa questão de dar, né? Não apenas receber. E eu recebia muito. Eu sempre quis, sempre tive. Então, o Senhor começou a me lapidar realmente a dar, né? Ensinar a dar. E eu acredito que hoje a minha maior qualidade é pensar no próximo, servir o próximo. E, na verdade, no começo, quando eu comecei a ser lapidada nessa área, eu achei muito difícil. Eu falava, eu nunca vou conseguir isso. Mas como o Senhor faz tudo perfeito, né? Hoje eu tenho prazer em ajudar, em se dispor, principalmente quando é pro reino. Quando eu tenho alguma coisa para fazer pro reino, eu falo, eis-me aqui. E eu não faço para receber algo em troca. Eu faço literalmente pro Senhor. Acho que essa é a minha maior qualidade. E me diz, conta para nós um dos defeitos. Um dos defeitos é intensa demais. Em todos os aspectos. É algo que eu tenho trabalhado muito. Eu coloco muito gás numa situação que talvez não seja naquele momento. E isso eu tenho trabalhado há muito tempo. Eu acho que controle mesmo nesta área eu estou tendo agora. No auge dos meus 24 anos, mas na minha adolescência eu sofri demais, porque eu estabeleci algo na minha cabeça e enquanto eu não concretizasse aquilo, eu não parava. E outras coisas ao meu derredor, que era de importância também, e eu ficando para trás. Então, o Senhor começou Mayra, para. E muitas das vezes eu, desobediente ainda sou, porque é uma dificuldade minha, de acontecer, acontecer uma situação para mim ter que parar e falar, não, respira, quem está no controle é Deus. E recentemente eu passei por uma situação bem particular, assim, digamos espiritual, assim, juntou um pouco com o emocional também, que o Senhor me deu 3 estratégias para realmente trabalhar isso em mim, que é ter um coração saudável, né? Depositar tudo em Deus, acreditar que Ele é por mim. E uma outra situação que ainda eu não tive direcionamento aonde eu tenho que usar isso, é entender que todos os dias nós temos batalhas. E todos os dias eu tenho que lutar contra essas batalhas. Mas o Senhor declarou que nós teríamos batalhas, nós teríamos aflições, mas nós não estaríamos sozinhos, né? Eu ainda não, nesse contexto que eu vivi recentemente, eu não consegui ainda trazer isso. Eu sei que a gente tem batalha todos os dias e que o Senhor está comigo, mas referente a essa situação, ainda não consegui usar essa terceira parte. Mas coração saudável e dependência do Senhor, eu literalmente tenho sido trabalhada por essa intensificação minha. Você é nascida aqui em Rio Preto? Sim, sou riopretense.
e me diz de onde que você vem, como que é o teu berço no sentido religioso. Embora dentro da igreja, e esse novo formato que a gente tem vivido, eu falo por épocas, hoje a gente fala muito a respeito de não fale sobre religião, tudo é religiosidade. Claro que tem os seus excessos, Sim. mas uma das coisas que a gente, pelo menos eu tenho parado muito para analisar, é que tem coisas que não tem outro termo. Sim. É religião, Sim. né? Sim. A questão de realmente o religar, né? Sim. Então, assim, de verdade, eu queria que você contasse para nós como foi o seu encontro com Jesus, como que funciona isso e como que funcionou isso na vida da Mayra. Tá, eu tenho uma irmã gêmea e nós sempre fomos muito próximas, né? E nos nossos 14 anos, ela tentou suicídio. Na verdade, ela tomou vários remédios, tentou se matar. E diante dessa situação, eu falei, poxa, não tem aonde eu buscar. E eu não venho de um berço cristão. A única pessoa convertida dentro da minha família era a minha avó. E aí, onde eu busquei? Na minha avó, porque ela ia todo domingo na igreja. E aí eu falei assim, eu não tenho aonde recorrer. E eu preciso ajudar a minha irmã, né? E eu cheguei na minha avó, eu falei, eu quero ir para a igreja com a senhora. E ela sempre chamava, né? E aí eu fui, com 14 anos. Na época ela ia na Universal. E aí eu comecei a me interessar. Como era difícil a locomoção, minha avó morava próxima, eu morava longe. Então eu procurei uma igreja mais próxima da minha casa, que foi a Igreja de Deus e Amor, que ali eu fiquei bastante tempo, me batizei lá. Nos meus 14 anos, quase completando 15. E dali começou a minha transformação. Mas um encontro verdadeiro com Deus foi depois dos meus 16 anos, que eu comecei nesse negócio de vestibular, né? E, tipo, eu tava terminando a escola, o ensino médio, eu precisava definir o que eu queria, o que eu não queria, e eu já fazia cursinho para passar num concurso público. E passei nesse concurso público, e quando eu fui para São Paulo, que eu teria que ficar em São Paulo, eu tive 2 semanas depressiva. E era realmente, naquele momento, estava sendo assim, muito definitivo na minha vida. E eu já ia na igreja, né? Já tinha frequência de ir na igreja. E aí eu comecei a ter um encontro com Deus nessas 2 semanas. Todos os dias o Espírito Santo ministrava em mim. Não é isso. Não é isso. E eu falava, Senhor, 3 anos, né, de muita garra, muito estudo, dedicação. Será que realmente não é isso? E não era aquilo. E o meu pai não era convertido. Ele não deixava eu falar nem o nome de Jesus Cristo dentro da minha casa. E eu falei, Senhor, como prova... Coloquei Deus à prova. Louca, né? Mas como prova, eu quero que o Senhor use a vida do meu pai para ele aceitar a proposta que eu tenho. E a minha oração foi, eu quero fazer teologia. Porque na época, o meu pastor era teólogo. E aí eu peguei e eu me interessava muito. Sempre pesquisava e chegava em casa falando de teologia aqui, teologia ali. E aí eu liguei pra ele, já faltava 3 dias pra mim fazer a prova, a última prova, assim, definitiva, se eu ia passar ou não. Eu acho que se eu fizesse essa prova, o senhor não ia permitir que eu passasse, porque não era pra mim ficar. Uhum. E aí eu liguei pro meu pai, e eu falei assim, papai, eu não quero ficar mais aqui. Aí ele falou assim, eu já sabia. Eu tô mandando dinheiro pra você comprar passagem e você retornar pra São José do Rio Preto. Ele nem quis me buscar, tipo, voltar de ônibus. E aí eu falei, beleza. Mas até nisso foi um mover de Deus, porque dentro do ônibus eu não conseguia nem dormir. Era de São Paulo a Rio Preto, né? Umas 6 horas de viagem. Eu não conseguia nem dormir. Eu orei a viagem inteira e eu falava, Senhor, eu não quero decepcionar ele. Que ele entenda isso que eu tô vivendo. Que ele entenda o meu coração, as minhas vontades. E eu sei que o Senhor tá no negócio. Quando eu cheguei em casa, o meu pai falou assim, eu tava podre de cansada, e ele falou assim, vamos conversar. Uhum. Nem esperou descansar, vamos conversar. E ele falou assim, você quer fazer teologia? E eu nunca tinha falado assim, algo bem exato, assim, sabe? Explícito pra ele, que eu queria fazer teologia. Eu só comentava que o meu pastor era teólogo, e que era legal e tal. Ele falou assim, olha, você tem o meu consentimento, você pode fazer,
mas eu não vou te ajudar financeiramente. E quem me bancava era o meu pai. E aí foi onde eu fui atrás do serviço, fui, né, atrás da faculdade para mim conseguir pagar a faculdade, e aí consegui a bolsa, pago só metade da faculdade. E aí foi nessa semana que eu tive esse encontro com Deus, que eu falei assim, não, é isso aqui. Eu quero viver para Deus, a minha vida é de Deus. E quando a gente fala que a nossa vida é de Deus, sim, a gente cristão, a nossa vida é de Deus. Mas há uma diferença entre ter a vida para Deus e nós sermos cristãos. Eu depositei a minha vida, eu quero ser usada, eu quero viver o ministério de Deus. Então, eu abri a porta para viver o ministério. E essa foi a minha conversão. E me diz uma coisa, conta pra gente uma experiência sua. Eu também já tive algumas, mas eu queria que você contasse com o seu olhar. Como é conviver com igrejas tão diferentes umas das outras? Porque hoje você congrega na Missão Apoio. Isso. Né? Já trouxemos os pastores aqui. Pastor, beijinho. Maravilhosa. Mas eu queria que você explicasse assim... Eu sempre tenho uma frase que eu falo assim, gente, eu sei ser crente em qualquer lugar. Sim. Porque o lugar mais difícil para ser crente eu já sou, que é no mundo. Sim. Então, para mim, igreja é o de menos. Sim. Algumas coisas a gente concorda, outras não, mas isso é o mundo. Essa é a vivência natural do ser humano. Sim. Como é a visão de uma jovem? Porque você só tem 24 anos, embora quando a gente é jovem, a gente fala, eu já tenho 24 anos, como se fosse 48. Imagina, eu me acho uma criança às vezes, meu Deus. Mas você é uma das poucas que eu vejo isso. Todo mundo acha que Toda hora eu confundo a idade. com 16 anos, a pessoa, não, eu já vivi muita coisa. Eu tenho muita coisa para viver ainda. Mas conta para nós essa experiência de viver com igrejas que tem um formato, de questão de comportamental mesmo tão diferente. Certo. Bom, eu vou colocar 2 pontos. O negativo e o positivo. Vamos começar pelo pior, né? O negativo. Eu sinto tristeza, na verdade, quando a gente tem diferenças, né? Porque a palavra de Deus diz que nós viveremos em uma só terra, em uma só cidade, na Nova Jerusalém, né? E o que entristece meu coração é ver que as pessoas, elas priorizam em se particularizar, sabe? Bom, essa é a minha doutrina, essa é a minha igreja, esse é o meu ministério, e ele não pode se juntar com o seu por isso e por aquilo. A grande questão, eu acredito, na minha visão, que é falta de conhecimento, sabe? Porque isso está escrito na Bíblia, né? É falta de realmente se derramar e entender. Porque se a gente pegar os passos de Jesus quando ele esteve em terra, não teve essa divisão, né? Ele foi em cidades e foi fazendo o quê? Juntando seus discípulos. E os seus discípulos tinham suas grandes diferenças. As nossas igrejas têm as grandes diferenças. Mas a questão é a maneira que eles abordam. Os discípulos abordaram o amor de Jesus. Eles quiseram viver o amor de Jesus. E é onde meu coração se entristece, porque as pessoas, as diferentes igrejas, parece que elas não vivem o amor de Jesus. Porque se verdadeiramente elas vivessem o amor de Jesus, não teria essa divisão. Sim, exatamente. Eu ia até, quando você disse, tem diferenças, eu ia falar, realmente diferenças tem, é natural, é normal. Sim. Cada casa, cada família tem as suas diferenças. Sim. Mas o que faz nós nos unirmos? É a gente banir a separação. Sim. Né? A minha família funciona desse jeito, mas não é melhor do que a sua família. Com certeza. Entendeu? Com Porque certeza. pode ser melhor aos meus olhos. Sim. Mas aos seus, com certeza, vai ser a sua. E aos olhos do pai, que é, como diz a musiquinha da Ana Paula Paladão, aos olhos do pai, né? É o que importa, é o que realmente importa. Sim. E o interessante que a senhora falou a minha família nunca vai ser melhor que a de vocês, porque na grande parte da situação, a sua família tem algo que a minha não tem. E se nós se juntássemos, você supria a minha necessidade e a minha família supriria a sua necessidade. E é onde entra a comunhão. Exatamente. E Jesus foi a comunhão. Sim. Entende? Então, se as nossas igrejas,
entendesse isso. E é engraçado porque até dentro da nossa igreja tem a famosa panelinha, né? Sim. E eu fico tão entristecida com isso. Eu já frequentei igreja que eu era totalmente excluída. E eu falava, poxa, será que o problema é em mim? Será que o problema é comigo? E o Senhor ministrou no meu coração de que não era um problema naquele grupo, entende? E ainda Ele me fez enfrentar esse grupo e se enquadrar a eles. Bom, eu tenho que aceitar isso, aceitar aquilo? Não tenho que aceitar isso, nem aceitar aquilo. Eu tenho que ser humana e ter um caráter cristão, a ponto de chegar nessa panela e falar, amado, você tem alguma coisa contra mim? Ou eu te fiz alguma coisa? É literalmente banir isso, né? E é onde o Senhor nos usa numa situação completamente desconfortável, né? Para realmente ter o caráter dele. Isso é caráter cristão. Isso é banir a diferença entre as igrejas ou a particularidade, né? Sim. E eu acredito... Pode falar, Mari. Não pode continuar. E eu acredito que o ponto positivo, e eu fico até imaginando isso, e está em minhas orações, imagina só, se nós vivêssemos o que aconteceu em Atos, sabe, todas as igrejas. E ali foi onde a gente teve o mover do Espírito Santo e teve as divisões de línguas, a junção de línguas. Mas, imagina todas as igrejas, a gente viveu um avivamento. Teve aquele evento gospel, né? O Descende. Eu fui no Descende. E que maravilha foi aquilo. Que delícia foi aquilo. Várias igrejas... Que é o pessoal do Hotel Hayashi. Isso, exatamente. Eles que encabeçam, exatamente. Né? Mas são várias igrejas participantes. Exatamente. Aquilo era foi um mover extraordinário, uma experiência única na minha vida. Que se tivesse todos os anos, eu iria todos os anos. Porque é único, a presença. Na hora que você entra no estádio, você já sente a presença, você já sente um impacto diferente. Você pode ter isso na sua vida particular? Sim, você pode, mas ali era várias pessoas buscando uma só visão, buscando uma só pessoa. Mayra, tem até um assunto que eu gostaria de tocar dentro deste assunto, que é assim, eu vi até hoje apenas 2 vezes 2 pastores fazer o mesmo comentário. Não sei se eu me fiz clara, mas é assim, ó. Tanto o Douglas Gonçalves, da Jesus Cop, quanto o Theo Hayashi, eu esqueci o nome da comunidade dele agora, na hora que eu lembrar eu falo. Eu vi os 2 fazendo um comentário sobre eventos que eles fazem. Que, assim, são eventos que eles são meio que programados já, o ano que vem vai estar nessa data. As pessoas se inscrevem. Sim. Pagam suas inscrições, que não são baratas. Elas vão do país inteiro sem perguntar quem vai pregar. Sim. E eu acho isso, assim, o máximo do máximo. Sim. Que, na verdade, no evento são vários ministrantes, né? Sim, mas ainda assim você concorda que a gente vê placas e outdoors de pessoal que quer saber quem vai estar lá? Sim, exato. Se não souber, nem vai. Exatamente. Quem vai pregar? Exato. É o Malafaia. É bom. Então eu vou. Mas é o André Valadão. Bom, ele está meio complicado agora, levantou contra o que eu não concordo, não vou. Exato. Né? Quem vai ser a cantora? Cassiane, então. Cassiane, eu vou. Eu não gosto muito daquele ritmo que aquela irmã canta, então essa eu não vou. Entendeu? Então, assim, eu achei muito interessante, nos dias de hoje, com toda a informação que você tem em tempo real nas mãos, as pessoas se inscreverem. E se eu não estiver enganado os dados, me perdoem, mas diz que quase da metade já tinha se inscrito ainda antes deles lançar o folder de quem estaria lá. É porque eu fui na sorte, né? Eu fiquei sabendo assim do evento muito em cima e eu consegui um ingresso porque pessoas desistiram. Então, assim, é igual passagem de voo. Desistiu, então tem uma vaga, vou entrar. Legal. Eu consegui o meu assim. Mas, 1 ano antes já havia... a galera comentando do evento, né, já comprando. Sim. E estava até muito barato na época. Eu falava, não vou nisso não. Mas eu lembro que eu paguei muito caro, assim, porque eu peguei bem em cima. Mas é isso, pastora. As pessoas estão numa só visão. Elas não querem saber quem vai ser o usado ou o vaso que vai estar lá. Elas querem saber de receber o Espírito Santo. E eu acho que... foi o mais impactante essa situação dentro de mim.
Porque eu também não sabia quem estava lá. Eu fiquei sabendo, assim, acho que no ônibus, alguns rumores, porque eles não divulgam, foi alguns rumores, e tal pessoa vai estar lá, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim, meu Deus, que legal, né? Mas independente se a pessoa vai estar lá ou não, o Senhor vai estar. E foi exatamente isso, né? É sobre isso que a gente está falando, né? A ideia de você ir servir, cultuar, adorar a que Deus. Exato. Eu não estou pregando contra as pessoas que são realmente usadas pelo Senhor. E eu acredito no ministério, tanto da palavra quanto do louvor, porque tem coisas que eu penso que é igual família. Você está cansado de falar para os seus filhos determinado assunto a respeito do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Uhum. Aí ele vai para a igreja, o pastor pega a palavra e fala aquilo que você já disse em casa. Ele volta impactado. Deus falou comigo, usou o pastor. Eu fico olhando, falando, meu, quer dizer que o que eu falei não foi de Deus? Oh, Senhor! É literalmente Mas assim. é verdade. Sim. Porque assim, é o momento. A gente não dá tanta credibilidade para aqueles que estão Eu acho dentro, que não é né? nem questão de credibilidade. Eu acho que é porque assim, você não está com o coração aberto para aquilo naquele momento. Sim, sim. Até porque quando o pai e mãe estão falando, sempre a gente está muito errado. É. Entra aqui, sai aqui. Então a gente já fica naquela situação de defesa. Sim. E quando você vai para receber a palavra, você está ali nu, aberto. Sim. Né? Então, assim, por isso que eu até entendo, né? Mas às vezes a gente se pergunta, eu falei isso a vida inteira para essa criatura. Olha, Eu ensinei, eu mostrei. Agora vai lá, o pastor falou 2 minutos do assunto, já voltou impactado, vou mudar de vida. eu te avisei. Eu te avisei. E só mais um ponto desse evento. Eu acredito que muitas pessoas foram porque, status, galera tá indo, eu também vou, né? Não sei o quê. Foi um evento mundial. Tinha pessoas de várias nações lá. Tanto é que eu acho que o próximo evento deles iria ser na Alemanha, se eu não me engano. Mas foi cancelado por conta da pandemia, né? Mas as pessoas que não foram nesse mesmo intuito de receber o Espírito Santo, irmão, chegou lá, ele recebeu o Espírito Santo. Porque não tinha um que não tava chorando na presença de Deus. Tipo, você fica da parte da manhã, tipo assim, chega umas 8 horas, você vai embora 9 horas da noite. Tem gente que não tinha dinheiro nem pra comer. Tinha gente que não tinha... E tudo era muito caro. Tudo era muito caro. Eu fui com o dinheiro contado pro lanche e pra me tomar uma água. Só. Mas se eu não tivesse a comida, amei, é isso. Tava tão maravilhoso que eu não tava nem sentindo fome. Entendeu? Mas é muito legal. Eu queria saber como é a experiência a sua experiência de ser uma jovem cristã no mundo moderno. Eu acho que às vezes eu sou clichê. Na verdade, não nesse sentido, assim, né? Como eu posso dizer? Às vezes eu me acho muito, muito cristã no meio das pessoas. Igual, dentro de casa, às vezes eu sinto isso. E eu falo que não. O Senhor chamou a gente para ser a diferença. Então, a minha pequenez, o meu pensamento do velho homem que tenta a toda hora nos alfinetar, ele tenta me diminuir, dizendo que eu estou indo na contramão, né? Dizendo que eu não estou indo no caminho certo. Só que se você pegar a palavra de Deus, ele nos ensina que nós andamos na contramão, né? Que ele usa as coisas loucas desse mundo para confundirem os sábios, né? Então, não, eu não preciso ser igual, não preciso me igualar às pessoas. E em outro aspecto, é muito legal, porque boa parte de pessoas da minha idade vem procurar ajuda em mim. Uma vez eu recebi uma ligação 3 horas da manhã. Sabe quando aparece um número no WhatsApp assim, e você não tem salvo? Eu falei, gente do céu, o que é isso? E eu não acordo, gente. Tipo assim, eu tenho um sono de adolescente. E aí, tipo assim, aquele dia eu acredito que foi literalmente Deus. 3 horas da manhã, uma pessoa me ligando. E eu atendi o telefone. Eu falava assim, gente, não vou atender isso aqui não. E o Espírito Santo, atende. E eu atendi. Era uma menina, eu nunca vi ela, nunca tinha conversado com ela. Já tinha visto ela, assim, em algumas igrejas, mas como ela tinha meu telefone, eu não sei, até hoje eu não sei. Mas ela me ligou e ela tava tendo uma crise de ansiedade. E isso eu tinha 20 anos. Eu achando assim, que tipo, eu era um nada no espiritual, né? Porque quem sou eu, né, pra ministrar em alguém ou orar por alguém? E o Senhor
criou essa situação. A menina me ligou, uma crise de ansiedade, e ela chorava muito no telefone e falava assim: Mayra, você não me conhece. E eu até achei que eu tava tendo um sonho. Você não me conhece, mas eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu tô sozinha em casa e o sentimento que tá dentro de mim é de morte, eu quero me matar. E só veio você na minha cabeça, você pode orar por mim? Eu falei assim: se você não tem condições de ficar de joelho, eu tô de joelho, eu vou orar. Só escuta a minha oração. E ela se acalmou. Se ela não se acalmasse também, eu ia pegar o carro e ir lá. Ela se acalmou e ficou tudo bem. A partir daquele dia, eu vi que eu era a diferença no meio dos meus. E aí o Senhor precisou usar essa situação, porque sempre tinha esses pensamentos, clichê meu. Falava: nossa, mas será que eu sou diferente? Por que eu sou tão assim? Será que tá errado? E o Senhor me mostrou que, Mayra, sim, é a diferença. Então, eu acho que hoje eu encaro isso com uma gratidão, uma felicidade. E a tendência é evoluir em Deus. Não, obviamente que não por status, não para se aparecer. Na verdade, tem uma música que fala: eu não quero ser o centro, eu quero que ele seja o centro, eu não quero aplausos, eu quero que as pessoas aplaudem ele. Então, essa é a minha oração. Que as pessoas vejam em mim Cristo, apenas. Amém. Quer fazer mais alguma pergunta? Várias. Então faça. Let's bora. Let's bora. Você tem alguma passagem, algum personagem da Bíblia preferido? Com certeza. João. Eu não me canso de estudar João. Acho que desde a minha conversão, eu sempre estudei João. E todas as vezes que eu estudo João, eu me sinto João, eu me sinto impactada. As pessoas costumam dizer que ele era discípulo do amor, né? E como eu queria ser igual a ele, ter o coração como o dele. Então, eu busco isso todos os dias. E não sei que capítulo vai ser e que versículo, mas aquela parte é bem conhecido, que eles falam, né? E Jesus chorou. Eu sou tão... João 11:35. João 11:35. Vou gravar isso, tem que anotar pra mim gravar. Eu sou tão impactada todas as vezes que eu leio. É tão breve, tão curto, mas que faz tanto impacto em mim. E aí onde entra, né? O simples faz a diferença. Tão curto e que eu consegui já tirar uma pregação em cima desse versículo. Porque mexeu muito comigo. Todas as vezes que eu leio ele, eu me sinto impactada. Se ele chorou, sim, às vezes a gente, nossa, eu só choro. Meu pai fala que eu sou chorona pra tudo, e realmente eu sou. Mas como eu queria ser, tipo assim, ter o choro genuíno de Jesus naquele momento. Porque ele não chorou de dor, ele chorou por nós, né? Ele estava sendo crucificado e ele tinha todas as situações, todos os recursos para chorar, sentir dor. E no momento, no ápice de dor dele, ele chorou por mim, ele chorou por você. Então, esse é um versículo, assim, que me impacta muito, assim, deixa, assim, eu fora da base. Mayra, você também louva, Sim. canta, faz parte do louvor da igreja? Não mais. Não mais? No momento eu saí por uma direção do Senhor. Sim. Mas, obviamente, não deixo de adorar o meu Deus dentro de casa, né? Acho que a adoração não é no altar, é onde você estiver, né? Mas eu precisava desse momento. Eu tô vivendo uma fase da minha vida bem conturbada, assim, muita coisa, muitos afazeres. E eu estava sobrecarregada, não que a obra do Senhor seja um peso, mas estar nos ensaios estavam prejudicando a mim. E eu acredito que os meus irmãos também, às vezes, eles não podiam contar comigo. Então, eu falei assim, Senhor, me dá uma direção. E, atualmente, eu sei, acho que faz um mês, assim. Um mês. Sei. Mas me diz assim, que louvor tem movido o coração da Mayra nesse momento? Que louvor. Colossenses e suas linhas de amor. É toda hora. Eu entendo. Meu pai, eu tomo banho, o que o chuveiro do meu pai é mais quentinho. E aí eu vou lá no banheiro dele tomar banho lá. E toda vez eu coloco essa música. Ele só tem essa música no celular. Ele até decorou a música. Eu fiquei um tempão assim. E o interessante sábado eu fui numa célula era uma célula de meninas. E eu fui lá.
E elas colocaram essa música. Ai, meu Deus, e eu tava assim, num momento assim, tão... Não sei, eu tava muito sentimental aquele dia. Ai, toda hora essa música fala comigo. Eu acho que atualmente é essa música. É essa. Mari, qual que você tá ouvindo agora? Aqueles Colossenses também, né? Não, foi antes, já Foi antes. passou. Já enjoou. Não, pior Não. que não. Música boa a gente não enjoa. Ah, não sei. Não tá ouvindo, Tô uma ouvindo em várias. especial. Ah, tá. Eu tava, até uns dias atrás, uma... Pra mim é nova, mas não é. Ela já deve ter uns 10 meses. É de um grupo que chama The King Will Come, Ah, que chama Yet. Significa ainda. eu ouço eles, mas como eu sou leiga no inglês, né? É uma não música sei exatamente qual é. assim, chegou no... Acho que na data certa. Acho não, tenho certeza, né? Deus não faz nada... Nada sai do controle dele. Amei. Mas é uma música que mexeu tanto comigo porque eu me vi na música. Que legal. Porque é rapidinho. Uma jovem. O clipe da música são eles cantando em várias vigílias. Achei a coisa mais linda. E nessas vigílias só tem jovens. E ela estava falando sobre como ela escreveu essa música, que ela tinha acabado de sair de uma vigília. Só que ela estava naquela fase de ter pecadinhos de estimação. Sei. Só que era algo que ela considerava muito grave. Uhum. Mas ao mesmo tempo que ela não conseguia se desprender, ela não queria parar de adorar. E a primeira frase da música é: Deus, não desista de mim ainda. Meu Deus. E a música Você vê inteira... Realmente, né? Tem tudo a ver com ela. Sim. E a música inteira ela falando isso, que ela tenta melhorar, e ela ora, e ela se esforça. E às vezes ela cai, mas que ela pede que Deus tenha misericórdia e não desista dela. E isso encaixou numa fase da minha vida que eu estava precisando, porque às vezes eu olhava para mim, ainda olha muitas vezes, eu fico, cara, era para eu ser diferente. Amém. E às vezes a gente não consegue, por mais que se esforce. E eu não conseguia. Eu tô decepcionando a Deus. Eu não tô fazendo o que ele pediu para fazer, o que ele me chamou para fazer. E aí, essa foi do nada, passou pela minha For You do TikTok essa música. E aí eu escutei essa frase, que ela fala: Deus, não desista de mim ainda. E aí eu fui escutar, Deus. e eu chorava, eu chorava, eu chorava. Ô, Mari, só te interrompendo um pouquinho, eu li um devocional da Lisa Bevere e tem uma folha, uma página que ela fala realmente sobre isso. Ela fala especificamente sobre isso, sobre a adoração. E se a gente pegar a palavra de Deus, a gente vê que nos céus eles entoam a Deus, glorificam a Deus a todo instante. É algo assim que é incessável. Sim. A adoração é constante, né? Os anjos glorificam a Ele a todo instante. E por muitas das vezes eu também estava assim, num momento ruim e de repente a música apareceu. E o interessante é que nesse devocional da Lisa, ela fala o quanto o louvor nos molda e o quanto ele pode ser uma oração nossa. Às vezes a gente não tem nem palavras para falar com o Senhor diante de um pecado que a gente fez ou de uma situação ruim. Às vezes a gente não tem força. E o louvor fala por nós, né? Tanto é que nos cultos o habitual é o quê? Chamar primeiro a presença de Deus através dos louvores, né? Então, eu aprendi também com esse devocional que a adoração é sim uma oração, é sim uma resposta. Então, é o que você disse, né? Foi tão perfeito, se encaixou tão perfeito que realmente é Deus que mandou, que encaminhou do nada, assim, né? Sim. Então, Deus é dono de tudo, é dono de cada evolução, de cada inteligência. Então, se o ser humano foi capaz de criar uma For You pra Mariana ver aquela... Sim, foi Deus, foi o sentido de Deus para que realmente você fosse impactado naquele momento. E eu também já fui várias vezes. Não é. Super te entendo.
Qual que é o da senhora, o seu louvor do momento? Meu louvor do momento é um louvor que eu solto ele a cada 2 semanas e busco de volta, que é o Mais Que Tudo, da Tamiris Garcia. E eu gosto da parte que fala assim, não é só mais uma canção, né? Não é para impressionar a multidão, Amém. mas é algo íntimo, né? E eu gosto muito do pedaço, eu até peguei aqui, Que legal. quando ela fala assim, ó, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão, já me assentei em banquetes, já tive entre amigos, já fiz tenda no meio da guerra. Ali vi tantos caídos. Amém. E esse texto, ele, pelo menos são vários pedaços de vida e de textos bíblicos, que o que eu mais gosto da Tamires é isso, é que todas as músicas dela são muito, muito bíblicas, Inspiradas, né? né, na Inspiradas vida. mesmo. E eu vejo assim, que nós já passamos momentos muito fáceis. Sim. E já passamos momentos muito difíceis. E você diz assim, onde é mais difícil segurar a presença de Deus? Nos momentos fáceis. Sim. Porque no momento difícil a gente se apega, tudo que a gente tem é Deus. Teve dias eu falar para o Senhor, Senhor, tudo que eu tenho é só o Senhor. Porque na minha cabeça era assim, não sobrou mais nada. Só que o estar contente, o ter contentamento, é entender que, independente da situação, o nosso Deus é tudo. Ele não é Amém. só, mas ele é o tudo. Sim. Então, e o texto vai dizer isso, o título da canção diz mais que tudo, né? Então, assim, o que eu quero é o Senhor, mais do que tudo. Amém. As lutas, elas virão, com certeza, mas elas vão embora também, com certeza, porque nós vivemos ciclicamente. Sim. Tudo tem um começo, meio e fim, Sim. tudo. Se as coisas boas têm, as ruins também vão ter, Sim. né? Só que hoje eu estava, até antes de vir para cá, vendo uma postagem de alguém que disse assim, estar com Cristo não é achar que você vai ter uma vida só cheia de felicidade. Sim. Mas ele promete para nós, principalmente nos Salmos, que no momento das angústias ele estará conosco, Amém. né? Que a gente fala muito sobre aquele texto do andar pelo vale da sombra da morte. E eu vi um vídeo do... Ai, gente, fugiu o nome dele agora. Um arqueólogo, que eu amo ele. E ele falando exatamente, ele explicando, ele mostrando como é em Israel, como é, e ele explicando todo esse texto. Que legal. Qual que é o Vale da Sombra da Morte. É igual quando a gente vê aqueles filmes muito antigos que o pessoal passava aqueles carrinhos num lugar onde é morro, Sim, você vai sim. passando aqueles caminhos que é só o tamanho, aquilo é o Vale da Morte, é o Vale da Sombra da Morte. Porque são lugares de despenhadeiro que só cabe a própria ovelha. Meu Deus. E o mais interessante foi isso que eu observei, é que só cabe você. Não adianta você querer ajuda, não cabe ajuda. Vou chorar. Esse é o Vale da Sombra da Morte, onde não é questão Meu assim, ó, Deus. eu não tenho para quem pedir. Não, não cabe, nem se tivesse. Não caberia mais ninguém com você. É momento seu com Deus. É momento que a gente passa, que a gente acha assim que não tem como eu sair vivo dessa situação, né? Só que ao mesmo tempo você olha para os heróis da fé, e eu não falo para os heróis da fé bíblicos, Sim. eu falo dos heróis da fé naturais. Sabe, meu pai já passou por isso, o pastor tal já passou por isso, pastor outro teve uma experiência com Deus assim de pessoas que eu conheço. Porque às vezes eu tenho essa impressão de que o que eu estou passando é só eu que estou passando. E não é. Todas as pessoas têm as suas dificuldades. Sim. Eu não posso ficar medindo. Você não conhece a minha vida, Mara. A minha vida é muito mais puxada do que a sua, muito mais complicada, e a gente vai dando os termos que quer. Mas, na verdade, tudo que nós enfrentamos é o Senhor nos chamando. Dizer assim, ó, o seu contentamento, a sua alegria tem que estar em mim. Amém. Eu sou contigo. Até mesmo quando a gente acha que as coisas estão fora da direção, não está fora da direção. Está fora da nossa, mas não na dele. E é a dele que importa. Amém. Né? Quando a Bíblia fala para nós assim, ó, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade, nós somos adoradores. E se nós somos, nós adoramos a quem? A Jesus ou ao nosso ego? A Jesus ou à nossa vontade? E esses dias eu estava assim muito chateada e alguém me perguntou assim, pode ser a vontade de Deus. Aí eu ainda brinquei, eu falei, será que não dá para uma vez fazer a minha vontade? Né?
Toda vez é só a vontade de Deus, a vontade de Deus. Está tão dolorida essa vontade de Deus. Será que não dava para Poxa uma Deus, vez? é uma chance aí. Né? Será que não dava uma vez para a gente alinhar essas vontades assim, a minha ser a sua? Né? Mas aí depois eu falei, gente, é uma brincadeira, lógico, porque era um grupo familiar e eu tinha essa liberdade de estar falando com a pessoa que eu estava falando. Mas eu disse assim, com todas as dores, eu ainda espero a vontade de Deus. Amém. Na verdade, ele tem o melhor para nós, né? Por mais que, nossa, agora não é a minha vontade, né? Mas é o que eu sempre ouvi dos meus mentores, né? Pastores e de várias outras pessoas com experiência cristã, que ele sempre vai ter o melhor. Sim. E por mais que eu não entenda, eu ter aberto mão, assim, do louvor foi algo muito difícil. Eu não sou a melhor cantora, a melhor adoradora, mas eu sei que eu dou a minha melhor adoração. Eu dou a minha melhor adoração. Não digo em timbre, em... Performance? Técnica. Não digo sobre isso. Eu digo da maneira que eu subia naquele altar, as orações que eu fazia. Então, abrir mão disso foi literalmente entregar o meu Isaac. Eu sofri muito. O Senhor falando, Mayra, é momento de sair de cena. E eu falava, não, Deus, não, eu não vou sair. Dentro de mim, né, eu falava, não vou sair. Eu gosto de estar lá. O Senhor sabe o quanto eu gosto de estar lá. Que o Senhor criou uma situação. Nossa, Ele criou literalmente a situação da minha vida ficar assim, ó. Não ter... Insustentável, né? E Ele falou assim, de tipo assim, até a minha saúde ficar ruim. E meus pais falaram assim, Mayra, você tem que abrir mão de alguma coisa. E eu já tinha, né, um direcionamento divino, então... mas o Senhor sabe o quanto eu gosto de estar lá. Mas eu vejo que sim, é um tratamento. Que agora é um momento meu e dele. E quando a senhora falou que haverá lugares, né? Que vai ter espaço só para mim. Quando eu fui pedir a bênção para minha pastora para mim sair do louvor, ela falou exatamente isso. Mayra, não adianta você buscar dependência em amigos, em irmãos, porque antigamente eu tinha dependência na minha irmã, depois foi em amigos, e o Senhor foi tirando um por um, e todas as vezes que o Senhor tirava, doía muito, muito. E eu não estou dizendo que o Senhor tirava porque eles me faziam mal, não, é porque a maneira que eu tratava, a dependência que eu colocava nessas pessoas, prejudicava a minha intimidade com o Senhor. E aí foi quando o Senhor começou a tirar um por um. Ele precisou levar minha irmã pra longe. Ai, meu Deus. Pra ter um tratamento comigo. E eu falava assim, Senhor, por quê? Ela tem uma vida boa aqui. E eu não entendia. E hoje eu consigo ver. O Senhor fez eu abrir mão de tudo. Pra ter essa intimidade, o vínculo que eu tô tendo com Ele. E eu não aceitava, não entendia. E eu até pensei isso, nossa Deus, dá pra fazer minha vontade, por favor, né? Olha pra mim, será que isso aqui nunca vai acabar? E eu até cogitei ter um pensamento de... E é recente isso, gente, de tipo assim... Meu Deus, esse é o pior ano da minha vida. Mas não é o pior ano da minha vida. É o melhor ano da minha vida. É o ano da minha construção espiritual. Porque eu sei que o Senhor quer me usar. E pra isso, eu preciso estar lá embaixo. E a nossa vida espiritual é uma constante roda gigante, rotativa, né? Sim. No momento eu tô lá embaixo, ela travou lá embaixo. Mas eu sei que a manutenção quem tá dando é o Senhor. E que na hora certa eu vou subir e Ele vai estar no controle de todas as coisas. Amém. Isso me lembra bastante o louvor da Valesca Maíssa, que na adoração dela, na ministração dela do louvor, um adorador, ela fala que muitas vezes a gente só lembra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas às vezes a gente pensa, como que a vontade de Deus, sendo boa, perfeita e agradável, permite um cristão chorar? Nossa, meu couro tá arrepiado. Permite um cristão sofrer. Eu fiquei lembrando disso agora. Cara, e eu costumo dizer que os meus grandes aprendizados, as coisas que ficam cravadas na minha mente, assim, que impossível esquecer, são nos meus maiores momentos de angústia. De muita Mas dor. é exatamente o que a gente disse. Você vai achar um outro texto na Bíblia que vai dizer que é melhor a casa que há luto do que aqui há banquete. Exatamente por isso. Porque é no momento da dor, é no momento do confronto, Sim. é no momento da escassez. Sim. Né? Essa música da Tamires fala isso porque ela diz assim, ó, eu sei o que é sentar num banquete.
Sim. Mas eu sei também dar nome para cada falta minha. Tá faltando roupa, tá faltando comida, tá faltando amigos, tá faltando, às vezes, no nosso relacionamento íntimo, uma liga com o marido, tá faltando uma conexão com os pais, tá faltando... gente, às vezes a gente sente falta até de quem não faz nada pela gente. Verdade. Né? Mas é nesses momentos de tantas faltas que a gente vai encontrar quem é Jesus. Que a gente vai voltar o nosso olhar para Ele. E que ele supre todas as Que Ele coisas. supre, mas que Ele nos deixa passar. Por quê? Porque nós devemos entender que o ser humano, isso cabe, né, somos nós só aprendemos sofrendo. É verdade. Né? A gente poderia aprender de várias outras formas, mas, infelizmente, a gente só aprende sofrendo. E eu falo ainda uma coisa. O diploma, eu falo o diploma de conquistas, ele é estudado na aflição. É verdade. É na aflição, é na angústia, é no desespero, é na solitude, é na solidão. Você chega até a decorar. É no desespero mesmo da nossa alma que você conquista algo para o seu futuro. Sim. Né? Que nem sempre vai ser só material, mas principalmente porque o que a gente mais busca é o espiritual. Sim. Cada diploma individual. É. E cada diploma individual. E cada diploma individual. Eu estou numa turma grande, né? No final do ano ou janeiro vai ser a nossa colação de grau. Mas não tem como a faculdade colar grau de 40 alunos. Ele vai colar grau de 1 por 1. Sim. Cada um teve a sua nota. Sim. Cada um teve a sua forma, né? De conseguir aquele diploma, de conquistar, não conseguir, de conquistar o seu diploma. Aí o que vem para nós? É como nós vamos agir depois do diploma. Né? Quem vai clinicar, quem vai trabalhar em outro lugar, quem vai para o hospital, quem vai para a empresa, porque são... e não tem nada de errado nem de certo. Sim. Né? A gente recebe uma base. Na vida acadêmica, a gente recebe uma base. Assim como o teólogo, ele recebe uma base. Sim. E depois é entregue na sua mão. Sim. Agora, Mayra, você pega o seu diploma. O que a gente podia fazer por você era aqui, está aqui um papel carimbado. Nós carimbamos que você estudou conosco, mas o seu ministério não é um papel. Sim. Né? E o seu ministério ele começa a ser conquistado hoje, com as suas lutas. E com as de antes também, com as de ontem. Sim. Né? E eu tenho pensado muito, hoje cedo foi uma das nossas conversas quando estávamos indo buscar a Milena na escola, e a gente estava falando com meu marido, eu falei, olha, eu sei que Deus tem coisas grandiosas para os nossos filhos. Eu sei que o Senhor vai fazer o melhor por eles. Amém. A nossa oração é que fizesse, assim, a gente meio que desenha, ó, nasceu, aí com 5 anos vai fazer isso, com 10 anos vai fazer aquilo, com 15 assim, porque a gente, porque a gente como pai e mãe, a gente defensores, né? A Que é o gente- melhor. A gente quer o melhor aos nossos olhos. Sim. Só que os olhos do Senhor, a Bíblia diz o quê? Que são mais altos que os nossos. Os pensamentos são mais altos que os nossos, né? E Ele vê as coisas como elas vão terminar ainda antes delas começarem. Sabe quando? O que eu me apaixonei pela teologia? Quando, alguns anos atrás, eu vi um pregador falando que antes do Senhor criar o mundo, fazer a separação das coisas, ele teve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito. E quando ele disse assim, ó, eu vou criar o homem, mas eu sei que ele vai pecar. E Jesus disse, deixa ele pecar, eu vou lá redimir. Ele vai ter oportunidade. Então a gente fala assim, como que Deus faz uma humanidade para cair? Não, ele não fez para cair, ele fez para se levantar. Ele Amém. fez porque ainda que você caia, existe o seu advogado fiel. Amém. Né? Então, foi quando eu comecei a abrir um outro olhar. Né? Falei, de onde que esse cara tirou isso? Ele é Sabe? doido. E eu adorei essa doidura dele, é muito louco, faz sentido. A gente é louca também. Porque ele vai provando dentro da Bíblia, e sabe, nesse texto, eu falei, cara, eu quero essa loucura. Dá um pouquinho disso aí pra mim, né? A gente sabe que não tem, mas dá vontade de falar assim, transfere um pouquinho pra mim. Toca na minha mão. Mas é essas coisas que faz a gente se apaixonar, né? Sim. Por quem é Deus. Sim. Por quem é Jesus. Por quem é a pessoa do Espírito Santo. Porque às vezes nós temos o Espírito Santo apenas como um empregado.
Espírito Santo, agora é sua vez, vai lá e faz isso. Espírito Santo, vai lá, né? Quantas vezes Né? E eu não fiz isso? Exatamente. Mas eu acho que é exatamente isso. A gente olhar, porque não foi alguém, foi eu já fiz isso. Eu já orei pedindo que Deus fizesse a minha vontade, conforme o meu querer. Amém. Elines 3:16. Porque o Senhor Rasta sabe. pra cima aí. Exatamente. Sabe, o Senhor sabe como que eu sou. E assim, eu vejo pregações e pessoas que a Bíblia diz para nós que elas chegaram diante de Deus e falaram: Senhor, o Senhor me conhece. Sim. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu andei contigo. Né? Pedro, tu me amas? Né? Exatamente. Então, mas quando Jesus faz a pergunta, né? Mayra, tu me amas? Qual é a nossa resposta? Óbvio, né? De Óbvio. cara, a gente já responde a terceira resposta. Sim. A gente responde na primeira. Claro que o senhor não sabe todas as coisas. Aí ele responde: Senhor, eu te amo. E ele pergunta de novo: tu me amas? E ele diz: eu te amo. E só na terceira ele fala: Senhor, tu sabes que te amo. E eu olho muito para nós como pessoas falhas, e a gente quer o mundo inteiro, quer abraçar o mundo com a perna. É verdade. E sabia que as coisas mais difíceis é largar, dizer não e falar: eu não consigo. Nesse momento eu não consigo. É uma dificuldade muito grande, mas que isso é saudável para o ser humano. Que loucura, né? Porque, tipo, a vida cristã, a pessoa que vive com Deus, vive na dependência. E, tipo assim, se a gente olhar pra nós, realmente a gente não consegue nada. Não consegue. Não consegue nada. Todo dia eu tenho esse pensamento, né? Eu não consigo fazer isso aqui, não. Tô falando não e eu não consigo fazer. Mas o Senhor mostra que eu consigo fazer com Ele, né? Com Ele. Desde que eu coloque Ele na frente. Ele fala: deposita em mim, né? Exato. Coloca a tua confiança em mim. Exato. Porque vai ter um texto que diz assim que alguns, eles depositam a sua fé e a sua força na sua própria força, nos seus cavalos, mas ele fala: você quer se orgulhar de alguma coisa? Se orgulhe em me conhecer. E ele não está falando de estudar a meu respeito. Sim. Ele está falando de passar coisas comigo, de ser diplomado no sofrimento comigo. Amém. Amém. Sabe? E nós não estamos aqui brigando ou nem colocando para vocês que é ruim estudar. Não é isso. Pelo contrário. Pelo contrário, é Estuda super mesmo. importante. Eu acho que super necessário. Sim, sim. A gente só aprende buscando mesmo, Sim, com certeza. né? É indo na fonte. Sim. Mas a questão é, a nossa maior preocupação é andar com Cristo, Sim. né? É viver para o Senhor. Nem todas as coisas serão do jeito que nós gostaríamos. Graças a Deus por isso, porque muitas vezes a gente erra. É. A gente faz diagnósticos errados, a gente faz uma visualização errada. Você bate o olho e fala: esse cara não tem nada com Deus. Aí você vai conversar com ele, o cara é mais crente que você. Você olha para o outro, você fala assim: nossa, essa irmã é santa. do manto. Essa irmã é do manto. Aí você vai conversar com ela: não, porque eu dei na cara mesmo. Porque... Meu Aí você Deus. fala: meu Deus, o manto a irmã engoliu. A irmã engoliu o próprio manto, né? Então, assim, porque a gente é humano. E isso Sim, até sim. é importante a gente ressaltar, que você vai dizer assim para mim: mas dentro da igreja tem gente assim? Gente, a igreja Só é feita tem de gente assim. Na verdade, eu costumo dizer que a igreja é um hospital, né? Porque só tem gente ferida, pessoas de tratamento. E o tratamento é evolução, gente. É gradativo, né? Eu não vou chegar hoje e amanhã eu tô pronta, tô sarada. Não. Sempre vai ter alguma coisa para ser moldada na gente. Com certeza. Sempre vai ter. Quer falar mais alguma coisa? Chega. Tá rapidinho, sim. Você viu um monte de coisa. Sim. Qual o legado que a Mayra quer deixar? Nossa, eu quero ser igual a Catherine Coleman. Eu tô zoando. Mas Deus, pode ser a unção dela. Se você quiser. Eu acho que vou falar diante da minha idade, tá? Sim. Para os jovens, assim, e para também pessoas de todas as idades, mas é mais voltado para os jovens. Os nossos jovens estão tão perdidos. Se a gente pegar pela numeração, tem mais pessoas jovens perdidos do que jovens convertidos. E isso, sim, é digamos que,
uma urgência de tratamento, né? Sim. Então, muitas das vezes a gente fica travado, às vezes a gente acha que a gente é pequeno, a gente não tem autonomia, autoridade, de fato a gente não tem. Mas a partir do momento que eu falo para Deus, eis-me aqui, usa-me, a Gabriela Lopes, ela tem uma frase que tipo, mexe muito comigo, ela fala, Senhor, o vaso é pequeno, mas é seu, então usa-me. Entende? Então, indiferente. Eu sempre falo isso, gente. Qualquer ministração ou conversa, qualquer coisa, eu sempre falo. Não se retraia. O evangelho é para todos. Esse é o nosso primeiro ministério, o ID. Então, independente de idade, independente de quem eu sou, de erros, de acertos, é o Senhor quem faz. A função de Satanás é o quê? Jogar dardos nas nossas cabeças, setas negativas, para que a gente se diminua e deixe bem explícito que a gente não é capaz de orar por alguém, de discipular alguém, enquanto o Senhor tem moldado a gente e mostrado que não é sobre nós. Não é sobre nós. Então, eu levo isso para minha vida. E eu sempre vou ministrar isso na vida das pessoas. Que não é sobre eu, não é sobre Mariana, não é sobre a pastora. É sobre o Espírito Santo. É Amém. sobre ser moldado por Ele. Quando nós deixarmos Ele entrar, ter o coração saudável, eu vou ter coisas saudáveis para transbordar em outras vidas. Amém. Mário, foi um prazer. Esse O prazer tempo é meu. Porque, embora a gente já disse isso no começo, embora nós não esperássemos que fosse assim, Sim. mas foi conforme a vontade de Deus. Amém. Né? Eu tenho certeza que essa palavra ela vai continuar dando frutos no nosso coração. Em nome de Jesus. Né? E nós agradecemos de pronto atendimento, né? Porque não deu tempo também para você dizer não. Você tem 1 minuto para sentar naquela cadeira. Só tá bom, né? Fazer um xixizinho rapidão. Mas foi muito bom. Porque, Amém. assim, a nossa intenção real é para quem está ouvindo, né? Sim. Embora nós somos ministrados primeiro. Sim, verdade. Né? Mas a intenção é tocar vidas mesmo, que as pessoas... E eu sempre falo isso, se uma pessoa ouvir e ela começar pelo menos a analisar o que nós estamos conversando, já valeu a pena. Lançada. Exatamente, já valeu a pena. Sim. Porque mais tarde, quando ela pegar uma segunda semente, ela fala, nossa, eu já vi isso em algum lugar. Entendeu? Não para lembrar do nosso nome, mas para lembrar de Jesus. Amém. Né? Amém. O nosso intuito real é esse. Amém. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Queria rapidamente agradecer aos nossos apoiadores, as pessoas que nos apoiam e aquelas que têm orado por nós. Nós gostaríamos de pedir um tempo. Eu tenho vivido um conflito familiar. Não um conflito de confusões, graças a Deus, não é isso. Mas temos passado um período difícil de doença na minha família. Eu queria muito pedir oração de vocês. Eu tenho um cunhado meu, ele está enfermo. Já temos visto, né, sinais de melhora, mas nós precisamos de um milagre por completo. É claro que eu sei que se o Senhor quiser fazer, Ele não depende da minha oração. Glória a Deus. Mas quanto mais eu oro, mais eu acrescento a minha fé, né? Amém. Então, eu gostaria muito que vocês orassem pelo Luiz. E nós já estamos muito felizes. Ontem já tivemos resposta de melhoras. Já tem 17 dias que ele está numa UTI. Mas já temos visto, assim, o pouquinho que a gente consegue enxergar. Amém. Eu sempre digo para minha irmã que o mundo espiritual não é visível. Sim. Né? O Senhor mostra, igual a gente fala muito sobre quem tem visão aberta. Você vê o que Deus permite. Sim. Você não consegue ter essa visão totalmente aberta, até porque quem estuda mais diz que se a gente tivesse uma visão aberta do mundo espiritual, a gente enlouqueceria. Exato. Né? Isso Então, não suportaria. exatamente. Mas eu gostaria de pedir oração pelo meu cunhado, ele chama Luiz, e é alguém muito importante para a nossa família. Amém. Né? Então, eu gostaria muito que vocês, quando lembrassem de nós, orassem por ele. E estamos muito, muito, muito felizes e muito gratos com o que o Senhor já tem feito no dia de hoje. Eu queria agradecer a Bárbara. A Bárbara, ela é cantora, ela dá inicial de aula de teclado e ela dá aula de voz. Inclusive, ela é a professora de canto da Mário. Ela é uma menina, porque é muito jovem, mas, assim, muito profissional. Mari, passa para nós as redes sociais da Bárbara. No Instagram tá @Bárbara Cantora Oficial ou Bárbara Casamentos.
Isso. Se você precisar do serviço da Bárbara, converse com ela, entre em contato e vocês vão gostar. Temos também a Musical Sandro, uma loja de instrumentos musicais, e eles são maravilhosos. Assim, eles têm um vendedor lá especialíssimo que chama Washington, que é meu filho, né? Claro. Mas você que precisa de instrumento musical, precisa de material de som, o que você precisar, procure por eles, principalmente pelo Washington. Comissão, gente, comissão. Sabe como é que é, Ajuda né? lá. Tem o João Lucas, né? O João Lucas precisa da sua comissão. Mas é sério, gente. Temos também um minuto para a gente armar na cadeira. Ele já pensou isso lá atrás. Que jeito que fica sério aqui, né? Tá bom, para de graça. Ó, tá atrapalhando a minha venda. DNT Studios. Ah lá. Esse é o melhor estúdio de São José do Rio Preto. E, aliás, eu já começo a dizer assim que em breve de São Paulo, do país. Aleluia, glória a Deus. Amém, em nome de Jesus. Olha a garota propaganda. Mas é aqui onde nós gravamos o nosso podcast. Ficamos felizes em saber que teve alguns convidados nossos que depois que vieram como convidados já estão gravando podcast aqui também. Que legal. Exatamente. Essa é a intenção do nosso coração. Amém. Que o Senhor realmente abunde, né? Que traga abundância para esse estúdio que tem sempre nos apoiado, sempre nos ensinado muitas coisas que nós nem sabíamos como funcionava. E principalmente eles ainda têm espaço kids. Só que não. Recebe. Mas eles cuidam ainda da Milena, gente. Enquanto a gente grava. E eu sou muito grata ao Senhor pela vida deles. Amém. E tem a Isbele Laços. A Eliana, ela faz vários trabalhos com laços, com turbantes. Então, entre em contato. As redes sociais dela é Isbele Laços ou Eliana Leal. Acho que tem Brenda Leal também, que é da filhinha dela, que por lá você consegue contato com elas. Entre em contato, olha, ela tem muito trabalho legal também no Facebook e vocês vão ver, principalmente, gente, a gente que leva as crianças para a igreja gosta de um lacinho combinando com vestido, né? É a maquiagem das crianças. É a maquiagem das crianças, exatamente. E ela faz um trabalho excelente. A Milena tem vários, lá em casa fizemos até um porta-laço, tanto laço que tem lá em casa, que a Eliana fez. Então, entre em contato com ela. E hoje a gente vai ficando por aqui, trazendo aquela célebre frase, né? Seja intencional. Amém. Sorria, porque Jesus é a nossa alegria.